paz do Senhor, bom dia juventude, bom dia povo de Deus, bom dia a todos que nos assistem, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É um privilégio, uma honra mais uma vez estar com vocês aqui para junto aprendermos a palavra do Senhor nessa manhã de domingo, o dia do Senhor. Nessa oportunidade, nesse domingo, 20 de fevereiro, lição 8, estudaremos o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Então, mais uma vez, nós estamos diante dos sinais, dos milagres de Jesus apresentado no Evangelho de João. Então, isso é uma oportunidade para a gente nos empenhar e buscar viver também os milagres do Senhor em nossa vida. Porque nesse trimestre específico, nós estamos aprendendo sobre os milagres de Jesus. E nesta manhã, estudaremos o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. O nosso texto principal, ele está em João 6, 19 e 20. Antes de começar também eu quero saudar os nossos visitantes, a todos que nos assistem no canal. Fiquem à vontade, Deus tem uma palavra para vocês. Fique até o final, curta o vídeo, dê o seu like, comenta, faça as perguntas, pois isso ajuda o vídeo a ser propagado e alcançar pessoas aonde nós não podemos chegar. Dessa forma o Evangelho chega e salva pessoas. Então fique até o final do vídeo, curta o vídeo e participe, porque Deus tem uma palavra de você. Deus tem uma palavra de salvação para você, pois a palavra do Senhor não volta vazia. Glórias a Deus. Então vamos continuar. O nosso texto principal diz assim, João 6, 19 e 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E temeram, porém ele lhes disse, sou eu, não temais. O resumo da lição. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram imponentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Nossos objetivos: apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João, Jesus andando sobre as águas, compreender o processo da revelação de Jesus, segundo João, e saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus. O nosso texto bíblico, vamos para o nosso texto bíblico, que está em o Evangelho de João, 6, do 16 ao 21. Vamos estar lendo para dar continuidade à nossa lição. E quando veio a tarde, os discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém eles lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Vamos orar nessa manhã? Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer por essa manhã, por esse dia. Senhor Jesus, venha abrir os nossos corações, venha repreender as potestades, os principados, todo impedimento, tudo que nos impede, Pai, da semente de ser lançada em terra fértil, Pai. Senhor amado, que essa palavra penetre nos corações, onde quer que estiver pessoas ouvindo, Pai, que essa palavra possa produzir libertação, e restauração, Pai, pois pregamos a Tua palavra, é no Teu nome que nós estamos aqui, Pai. Então fica conosco nessa manhã, Pai, participa conosco, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. A nossa introdução, ela começa falando para nós que o propósito de Jesus nessa lição era o quê? Era o treinamento dos seus discípulos. Então o propósito dessa lição é trazer à nossa mente que Jesus estava treinando os seus discípulos. Foram 3 anos de discipulado intenso, de uma faculdade intensa, onde esses discípulos eles puderam presenciar os milagres, puderam presenciar as atitudes e tudo aquilo que Jesus fazia, eles estavam presentes. Então foram 3 anos de treinamento, foram 3 anos onde eles puderam aprender mais de Jesus e sobre Jesus. Então a intenção desse quinto sinal, desse quinto milagre, é produzir treinamento, é dizer que Jesus não é apenas profeta, mas como João especifica, ele é o Filho de Deus, o Jesus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, o objetivo dessa lição é o quê? Era mostrar para os discípulos essa fase de treinamento, para que eles pudessem realmente falar que Jesus realmente ele é Deus e tem todo o poder em tuas mãos. Então, para se treinar uma pessoa, para que ela venha adquirir a maturidade, o que é preciso?
provas, precisa oportunidade, precisa situação. E essa travessia em direção ao outro lago, direção a Cafarnaum, seria uma forma deles estarem vivenciando na pele, porque até então eles estavam com Jesus, os milagres eram realizados, eles estavam presentes, mas essa oportunidade eles estariam sozinhos, em grande dificuldade, em grande tormenta. Então é nesses momentos que nós vamos saber se realmente nós servimos, se nós conhecemos, se nós somos discípulos de Jesus. Então essa foi uma oportunidade onde Jesus veio demonstrar para eles que eles precisavam realmente ser treinados, ter maturidade para continuar essa missão que logo, logo eles desempenhariam sozinhos. Então várias situações foram criadas para que esses homens chegassem à maturidade, ao conhecimento de Jesus. Glórias a Deus. Então essa é a nossa introdução. Vamos aí para o nosso primeiro tópico. O mar se levantou. A cronologia dos fatos. 1:1. Pelo Evangelho, pelo relato dos Evangelhos, a travessia do Mar da Galileia se deu após a multiplicação dos pães. Então, ali nas margens do Mar da Galileia, o Senhor faz a multiplicação dos pães e dos peixes, alimenta toda aquela multidão. Depois dessa multidão ser alimentada, Jesus despede os seus discípulos para que eles prosseguissem rumo a Cafarnaum, do outro lado do lago. Então, depois dos milagres, Jesus despede os seus discípulos e enquanto os discípulos eles prosseguiriam para o destino determinado por Jesus, Jesus se retirava para orar. Então, uma lição para nós aí, juventude, lição para todos vocês que nos assistem. Ele sendo Deus, na condição de homem aqui, a vida dele foi uma vida de oração, e ele obteve grandes vitórias. Então, para obtermos vitória em nossas vidas, a nossa vida tem que estar baseada na oração. E Jesus deixa o exemplo para a gente, orar em todo o tempo. Então, de Tiberíades, o Genezaré, o Mar da Galileia, o Quinerete, são os nomes que se dá a essa região, a região do Mar da Galileia, eles partiriam em direção a Cafarnaum, do outro lado das margens, do outro lado do lago. Sabemos que a travessia demandava tempo, porque as embarcações não eram embarcações sofisticadas como nós temos hoje, eram embarcações primitivas, né? E isso levaria tempo, contando que, como João fala aqui na revista, um grande vento se levantou, e isso impediu deles chegarem logo ao outro lado. Então a revista traz para a gente que eles já tinham navegado de 25 a 30 estádios. Cada estádio corresponde a 185 metros. Então, eles tinham navegado aí aproximadamente de 4 a 5 quilômetros contra a maré, né, como se diz, contra a maré, com ventos, com tempestades. Então, já tinham 12 horas que eles estavam em mar, navegando, nessa dificuldade, nessa sofrência, nessas lutas. E é nesse período de luta, de tempestade, de adversidade, com 12 horas já, eles achando que iam sucumbir, não tinham força para chegar do outro lado. É nesse momento que, na quarta vigília da noite, Jesus se apresenta para eles, vem andando sobre o mar e chega até o mar, chega até o barco e diga para eles, não temas. Então, na quarta vigília da noite, Jesus se aproxima diante do barco e diga para eles, não temas. Quarta vigília, vou só esclarecer para vocês, a noite era dividida em vigílias. Então, de 18 às 21 era a primeira vigília, de 21 a 0 era a segunda vigília, de 0, né, de meia-noite até as 3 era a terceira vigília, e de 3 até as 6 seria a quarta vigília. Então, na quarta vigília, eles já estavam cansados, né, exaustos. Jesus vem andando sobre o mar. Então, Jesus não veio atrasado, ele veio no tempo certo, na hora que precisava, no momento que só ele poderia resolver. Então, Jesus vem andando sobre o mar na quarta vigília e abençoa os seus discípulos. Faço uma pergunta para vocês que nos ouvem nessa manhã, juventude, a nós todos. Se Jesus vier em nosso socorro, na quarta vigília da noite, será que ele vai nos encontrar apostos? Será que ele vai nos encontrar de joelhos suplicando, Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, não deixe o meu barco afundar, Senhor Deus, não deixe o meu barco sucumbir, Senhor Deus, eis-me aqui, acalma a tempestade da minha vida. Será que ele vai nos encontrar apostos ou ele vai nos encontrar dormindo? Então, essa é uma pergunta para nós nessa manhã, juventude, povo de Deus, que vamos aprender. A palavra de Deus fala em Provérbios que o Senhor se agrada daquelas pessoas que o buscam pelas madrugadas. Então, que nós vamos aprender, desenvolver o hábito de buscar ao Senhor pelas madrugadas.
Glórias a Deus. Então aquilo que nós achávamos que era cansaço, era batimento dos discípulos, era apenas treinamento. O Senhor sabia do que estava fazendo. Ninguém ia sucumbir, ninguém ia naufragar, porque a ordem foi dada lá no início. Vocês irão para o outro lado da margem. A ordem já tinha dado por Jesus. Eles tinham que se basear e se firmar nessa palavra de Jesus. Chegaríamos do outro lado, mas com uma incredulidade. E nós, seres humanos, porque os discípulos caminharam com Jesus, mas eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, e eles temeram e foram incrédulos. Mas Jesus veio na hora certa e no momento certo. Glórias a Deus. A palavra de Deus também fala, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Então precisamos ter fé em Jesus Cristo. O nosso tópico 2 fala a impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram imponentes diante das adversidades. E olha, irmãos, que não eram pessoas comuns, eram homens pescadores, pessoas experientes na área da pesca, na área da navegação, pessoas acostumadas a estar em adversidade climática, adversidade do tempo, em navegações que já passaram várias oportunidades pelas mesmas situações. Então, eram pescadores acostumados com esses fenômenos, acostumados com a navegação. Porém, João diz, no versículo 18, o mar se levantou, pois um grande vento soprava. Então, o mar de Genezaré, o mar de Quinerete, Lago da Galileia, é o mesmo local. Realmente é um grande mar de água doce, com a sua extensão de 21 quilômetros, mais ou menos, de comprimento, por 14 de largura e 45 de profundidade. É um grande mar de água doce. A particularidade é o quê? Que o mar de Genezaré, ele está abaixo do nível do mar, 200 metros abaixo do nível do mar, e cercado por uma cadeia de montanhas, inclusive o Monte Hermon, com mais de seus 3.000 metros de altura. Então o que acontece? Como ele está abaixo do nível do mar, cercado por uma cadeia de montanhas, vocês estudantes de geografia sabem, forma uma grande massa de ar quente sobre o lago, mais de 30 graus Celsius. Então quando os ventos frios do degelo provocado do Monte Hermon desce e se encontra com essa massa de ar quente, provoca grandes tempestades. Então essas tempestades repentinas é normal naquela região, redemoinhos, é normal naquela região. Só que foi uma tempestade além do que os discípulos conheciam, porque eles já eram acostumados a navegar nessa região. Porém, foi uma tempestade que o mar se levantou, onde eles não tinham presenciado essa tempestade ainda, onde eles se abateram e ficaram temerosos. Então foi uma tempestade realmente permitida pelo nosso Senhor Jesus, para que testasse a fé daqueles homens naquele momento. Mateus diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, profundamente açoitado pelas ondas. Do ponto de vista humano, uma grande tragédia aconteceria. A tragédia era iminente, a instabilidade era reinante, não tinha jeito, o naufrágio era certo. Foi nesta hora, onde o naufrágio parecia certo, onde as situações humanas todas decidiam que ia acabar, que não tinha mais jeito, foi nessa hora que Jesus se revela como soberano, onde não existe tempestade, não existe adversidade, não existe problema, que ele não tenha o controle. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, tudo está em tuas mãos. Antes de tudo existir, o controle estava nas tuas mãos. Ele era, eu sou, tudo está em tuas mãos, todo o poder está em tuas mãos e nada foge ao teu controle. Esse é o nosso Deus. Se o mar não se abrir, ele passa por cima. Se o mar não se abrir, ele faz você passar por cima. Se for preciso, ele abre o mar, mas se não se abrir, ele faz você passar por cima. Se te lançares na fornalha, ele será o quarto homem da fornalha. Ele não vai deixar você se queimar, não vai deixar você perecer. Ele entra com você na fornalha, ele entra com você no problema, ele está com você, ele é o nosso Deus. Se te lançares na cova do leão, ele vai estar na cova do leão. Ele não vai permitir que nada aconteça com você, porque ele é o leão da tribo de Judá e nada foge ao teu controle, tudo está em tuas mãos. Não há inferno, não há poder do inferno, principados, potestades. As pessoas costumam dar muito crédito ao diabo, dar muito crédito ao que o diabo pode fazer, mas ele é apenas um usado do nosso Senhor Jesus. Ele não pode fazer nada fora da vontade do Senhor nosso Deus. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Juventude, não temas. Nada na sua vida está fora dos planos de Deus. Nada na sua vida está fora da vontade de Deus. Tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então creia, Ele é o nosso Deus e no tempo certo, na hora certa, Ele virá ao seu encontro e trará o sossego ao teu coração. Basta apenas o quê? Confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, pois Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos e nada foge ao teu controle. Glórias a Deus. O nosso tópico 3 aí fala um fantasma.
Marcos 6,49 diz que gritaram, os discípulos gritaram, quando viu Jesus vindo sobre as águas, ficaram com medo, apavorados. A incredulidade era tanto que eles acharam que era um fantasma. Irmãos, assim somos nós. A visão dos discípulos estava distorcida. O medo de morrer, o naufrágio, as adversidades, a tempestade, fizeram com que as suas vidas ficaram obscuras. E quando Jesus veio ao encontro deles, eles acharam que era um fantasma. E eles ficaram assustados e começaram a gritar. Não tinham a compreensão exata da divindade e do poder de Jesus. É um perigo, irmão. Isso é um perigo para nós. Nós estamos entre os discípulos, nós estamos na igreja, mas nós não conhecemos Jesus. Nós não sabemos quem é Jesus. Estamos imersos muitas vezes na adversidade, no problema. Jesus está caminhando com você, está te dando maturidade, sabedoria, e você não compreende que Jesus está ao teu lado, carregando você nesse processo, nesse problema, nessa situação. Precisamos ter compreensão e falar: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa compreender e ver a tua presença. Glórias a Deus, aleluia. A mesma situação aconteceu também com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Estão lembrados? A Bíblia já tinha sido escrita, né? Ali, essa passagem já estava escrita ali, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria, mas aqueles discípulos, depois da morte de Jesus, voltando para Emaús, uma aldeia que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, caminhando, né, se lamentando, né, reclamando, tipo assim, aconteceu aquilo, meu Deus, se lamentando, e nesse momento de lamúria, de lamentações, onde a sua fé, a sua incredulidade era mais alta, Jesus aparece no caminho, e Jesus pergunta: por que vocês estão tristes, e por que conversas tal fato? E eles ainda censuram Jesus: você não é daqui não, você é de outro lugar, você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Aí Jesus: o que aconteceu? E eles começaram a relatar: Jesus, aquele homem que nós achávamos que era o nosso libertador, fazia milagres, curava, agora ele morreu, e até os próprios discípulos foram até o túmulo e falaram que roubaram o corpo dele, e agora nós estamos dessa forma. Irmãos, olha a incredulidade. Jesus aparece no caminho daqueles homens. Jesus começa a expor toda a Bíblia para eles, desde lá de Gênesis, falar para eles sobre o que deveria acontecer, como deveria ser, que o Filho do Homem deveria sofrer, deveria padecer, mas ele ressuscitaria. E aqueles homens caminhando, se lamentando, não conseguiram enxergar a presença do Senhor Jesus, e eram discípulos, irmãos. Eles só foram perceber isso no partir do pão, lá na frente. Então nós devemos ter muito cuidado, irmão, porque assim somos nós, quando estamos imersos na luta, na dificuldade, achamos que estamos sozinhos, não conseguimos enxergar Jesus e achamos que vamos afundar de vez. Temos que ter cuidado, porque a palavra já foi liberada, nós estamos firmados numa palavra, e é sobre a rocha que não abala. A palavra é Jesus, a palavra de Jesus, glórias a Deus. E esquecemos, meus irmãos, que antes de sermos formados, como está lá em Salmo 139, quando éramos uma substância ainda informe, Ele nos viu, e todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Todos os nossos dias foram escritos naquele livro. Então o Senhor sabe que você passaria por essa determinada situação, o Senhor sabe que você passaria por essa adversidade hoje, porque lá atrás Ele já escreveu toda a sua história, e Ele sabe que você não vai naufragar, porque você está afirmado na palavra dEle, do nosso Senhor Jesus Cristo, que não volta atrás, que não perde batalha. É o nosso leão da tribo de Judá, o grande eu sou. Aleluia, glórias a Deus. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe da sua necessidade, e você não vai sucumbir. É que as adversidades que você tem passado, as adversidades que nós temos passado, as lutas que você tem vivido, não é para te matar, não é para te ferir, não é para deixar você triste. O Senhor está te aprimorando, o Senhor está te moldando, o Senhor está te capacitando para que você venha galgar, para que você venha ser provado e você venha receber a sua bênção. Então, isso não é para a morte, é para a glorificação do nome do Senhor. As suas adversidades, a sua tribulação, é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Nada vai se perder, nada vai se perder. Ele tem o controle da sua vida. Você vai chegar, você vai vencer. Glórias a Deus. Já se aproxima da quarta vigília. Jesus está vindo andando ao seu lado. Jesus vem caminhando ao seu lado. Jesus está vindo chamando pelo teu nome. Ele não se esquece de você. Juventude, o Senhor não se esquece de você. Jovens, pessoas que nos assistem nessa manhã, você não está esquecido. O seu problema, a sua causa, não está esquecido para o nosso Deus. Ele tem o controle de Ele tem o controle de
Glória a Deus, aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Você não está esquecido para o nosso Deus. Você vai vencer, porque o seu nome, a sua vida, está nas mãos, na palma de suas mãos. Glórias a Deus, aleluia. Todo poder é dado ao nosso Deus, nos céus e na terra, e nada foge ao teu controle. Glórias a Deus. Vamos continuar, juventude. Não podemos perder tempo. O processo da revelação de Jesus. Tópico 2. O processo da revelação de Jesus. 2:1. Sou eu, não temas. Quando os discípulos, assustados e com medo, pensaram que era um fantasma, Jesus chega para eles e diz: sou eu, não temas. Os discípulos estavam açoitados pelas ondas, pelas adversidades, pelos problemas, achariam que iam sucumbir. Jesus se apresenta e fala para eles: sou eu, não temas. A mesma coisa, quando Moisés, o Senhor fala: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Moisés: Senhor, mas o que eu vou falar quando eles perguntarem quem me enviou? O Senhor falou para ele: fala que o eu sou te enviou. O eu sou está mandando libertar. O eu sou pode todas as coisas. E aqui o Senhor chega naquele barco, os discípulos estavam temerosos, com medo. O Senhor fala: não temas, sou eu sou. Então, sou eu que acalma a tempestade da tua vida. Sou eu que determino o fim do teu deserto. Sou eu que te traz refrigério. Sou eu que te dá descanso. Sou eu que te traz sossego. Sou eu que te traz triunfar. Sou eu que te faz andar por cima das águas. Sou eu que acalma a tua vida, a tua tempestade. Sou eu e sou eu. Não temas, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Irmão, nós temos que ter convicção que nós servimos o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, o que não pode ser abalado, que o tom de todo poder está em tuas mãos. Eu estou frisando, estou repetindo isso, irmão, para nós compreendermos, nós somos discípulos de Cristo, não podemos agir como incrédulos, mas crer que Ele é o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados e confessá-los, irmãos, nos ajuda a alcançar misericórdia diante do Senhor. E isso traz refrigério, traz paz à nossa alma e traz paz aos nossos corações. Então, nós precisamos, irmãos, buscar ao Senhor. Se ainda nós não temos uma fé robusta, se nós não conseguimos atingir esse nível, devemos orar mais e falar como aquele homem, aquele pai do filho lunático. Ele fala: Senhor Deus, o Senhor pergunta: você crê no milagre? Ele falou: Senhor Deus, eu sou incrédulo, Pai, mas na minha incredulidade, salva o meu filho, liberta o meu filho. Então ele confessou ao Senhor e alcançou o milagre. Então nós precisamos confessar ao Senhor: Senhor Deus, eu tenho pouca fé. Senhor Deus, eu preciso de fé nessa área. Senhor Deus, eu preciso conseguir conquistar dessa forma. E o Senhor vai te dar fé. O Senhor vai fazer com que você tenha essa fé. Mas precisa clamar ao Senhor e expor a sua necessidade, expor a sua dificuldade ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer te ouvir e Ele quer te atender. Então expõe ao Senhor. Conversa com o Senhor. Deus quer nos conceder todas as sortes de bênçãos. Ele quer honrar. Não duvide, não temas. Ele fala: sou eu que está no controle da tua vida. Sou eu que está no controle dos teus projetos. Aquilo que você anseia, aquilo que você deseja, sou eu. Eu posso todas as coisas. Glórias a Deus. Só que uma coisa, o 2 fala aí: medo e dúvida. Porém, eu preciso crer, não duvidar que o grande eu sou está no meu barco. Eu preciso crer e não duvidar que o Senhor pode todas as coisas. Porque eu preciso ter fé. O que é fé? A fé é isso. É você acreditar mesmo não vendo. É você acreditar mesmo as coisas não se configurando como certas. Mas você crê que o Senhor pode fazer. A nossa incredulidade, o nosso medo, nos impede de recebermos o melhor de Deus. O nosso medo, a nossa incredulidade, nos impede de receber o milagre de Deus para nossas vidas. Irmãos, veja a atitude de Tomé. Tomé também, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Viveu, sabia o que ia acontecer, se eu morreria, ressuscitaria. Mas ele fala, está em João 20:25. Os discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não acreditarei. A atitude de incrédulo, porque já estava na Escritura. O Senhor já tinha falado para ele, mas ele agiu como incrédulo, irmão. E muitas vezes nós somos incrédulos e impedimos o Senhor de abençoar as nossas vidas, porque a fé é para nós recebermos o que o Senhor quer nos dar, porque o Senhor pode fazer a qualquer momento. Glórias a Deus. Olha a atitude de Pedro também, a revista traz para a gente. Pedro colocou em dúvida a identidade de Jesus e pediu uma prova exclusiva. Jesus vem ao barco e fala: não temas, sou eu. Ele fala: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá sobre as águas.
Jesus fala para ele, então venha Pedro. Pedro sai do barco, nós, a louvável atitude de Pedro, caminhar sobre as águas, mas ele foi incrédulo, ele não confiou na voz do Senhor Jesus Cristo, e ele foi, e aí mais uma vez a incredulidade bateu em seu coração, ele começou a naufragar, pediu socorro ao Senhor mais uma vez, o Senhor estendeu a mão e o censurou, homem de pouca fé. Irmãos, nós precisamos crer, o evangelho é por crer, irmãos, nós temos que crer, e o milagre chegará em nossa vida. A palavra de Deus diz o quê? Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais você busca, quanto mais você luta, quanto mais você pede, quanto mais você intensifica nas orações e nos jejuns, mais conhecido e mais íntimo do Senhor você fica, e mais perceptível da sua voz e da sua aparência você tem. Agora, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que palavra dura, irmão. Mas vocês não me conhecem, porque vocês não são minhas ovelhas. Se eu não conheço a voz de Jesus Cristo, se eu não consigo enxergar Jesus Cristo, é a palavra que fala, vós não sois as minhas ovelhas. Irmãos, precisamos fazer uma avaliação de nossa vida, em quem nós temos crido, o que nós somos ovelhas ou somos bodes? Estamos no aprisco ou estamos debandados? Precisamos crer em Jesus e saber que Ele é o nosso pastor e nós o conhecemos. Você ainda conhece? Você consegue identificar a voz de Jesus? Será que eu consigo ainda identificar a voz de Jesus? Será que a juventude, quem nos assiste nessa manhã, consegue identificar e ver Jesus solucionando à frente da sua batalha, à frente da sua guerra? Precisamos crer que a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada e foi selada na cruz do Calvário. E nós vamos chegar do outro lado. Quem deu a ordem foi o próprio Jesus. E Ele não volta atrás na sua palavra. Isso deve estar convicto em meu coração e na sua mente. Glórias a Deus. Porque senão, irmão, entra o tópico 3 aí. O 3 do 2. O perigo da apostasia. Porque quando eu não tenho fé, cuidado com a incredulidade. Porque a incredulidade faz com que nós abandonamos a nossa fé e a nossa crença em Deus. E isso é o perigo da apostasia. O que é apostatar? Apostatar é negar a fé, é abandonar a fé, é desacreditar na soberania de Deus, é descartar os seus atributos como onisciência, onipotência, onipresença, crer que todo o poder está em tuas mãos, Ele pode tudo na hora que quer e quando Ele quer. E nós, apostatando da fé, esses atributos, nós jogamos de lado. Irmão, nós temos que crer que nenhum dos planos do nosso Deus vai ser frustrado, porque é Ele que coordena todas as coisas. O globo está em tuas mãos, Ele domina tudo, Ele tem o controle, a última palavra é dEle, e tudo provê da sua vontade. Então nós temos que crer nessas coisas. E a gente apostatar da fé, a gente não crê nos atributos. Nós não cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós colocamos Deus no nosso nível, né? Achamos que Deus está na nossa esfera e queremos que Ele faça a nossa hora, no nosso tempo, como Ele quer. Não é dessa forma não, irmãos. O Senhor age na hora que Ele quer, quando Ele entende que é a necessidade, que é a hora que o Senhor mais está sucumbindo, que não tem mais como a ação humana prover naquele momento, o Senhor entra com a ação sobrenatural, Ele entra com milagre. Mas aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode acertar, Ele não faz. É preciso você consertar. Se o seu altar está destruído, se o seu altar está desmanchado, conserta o teu altar, acerta o teu altar. Aí depois sim, oferta ao Senhor o teu sacrifício. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, acerta primeiro para depois ofertar ao Senhor. Isso é o que o Senhor requer de nós, irmãos. Altar quebrado, coração magoado, o Senhor não vai receber, que nossas ações estão divididas. Então nós precisamos consertar o nosso altar, pedir perdão aos nossos irmãos e se achegar ao Senhor. Aí sim Ele vai mandar fogo do céu, vai consumir toda a oferta e você será abençoado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós temos que entender, irmãos, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Agora que nós temos também que entender, juventude, nós, nessa manhã, se o meu coração não estiver limpo diante do Senhor, se as minhas mãos não estiverem puras diante do Senhor, a palavra de Deus fala, quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de mão e puros de coração. Se eu não tenho, se a minha vida está manchada pelo pecado, as minhas mãos estão manchadas pelo pecado, através de vídeos, através de pornografia, através de todas essas coisas que entram, através da minha rede social, irmãos,
a minha visão vai ficar turva diante do nosso Deus, a minha visão será limitada diante do nosso Deus, a minha fé será oscilante e a minha vida será um naufrágio. Então eu preciso de uma vez por todas reconhecer ao Deus que eu sirvo, buscá-lo em santidade, irmãos, e viver o milagre que Deus quer para nossas vidas. Glórias a Deus. Seja qual for a tua luta, irmão, seja qual for o teu problema, permaneça com os olhos firmados no Senhor. Seja qual for a sua adversidade, permaneça com os olhos fitos no céu. Somente do céu vem a sua resposta. Somente do alto vem a palavra que pode mudar a sua história e pode transformar o seu destino. Não é de conselho de amigos, não é de amigo da faculdade, não. Os seus pais, os pastores, pessoas idôneas podem te ajudar, te orientar, mas a resposta que abre portas, que abre mar, que faz brotar a água da rocha, que fecha a boca do leão, que acaba com todo o mal, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que libera o milagre para a sua vida. Creia nessa manhã, juventude, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos entrar aí no nosso tópico 3. Glórias a Deus. Vê se acaba no tempo hoje, né, juventude? Irmãos, glórias a Deus. A lição passada acabei passando um pouquinho mais, mas essa a gente vai acabar no tempo em nome de Jesus. Vamos entrar no tópico 3. Treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Nós vimos lá no início. Que os discípulos fossem para o outro lago, em direção à cidade de Cafarnaum. Essa era a ordem de Jesus. Esta era a ordem de Jesus para avaliação, para a prova, para que eles pudessem testar os seus discípulos, para que eles pudessem ser aprovados mediante a tribulação, mediante a adversidade. O Evangelho de Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e partissem. Já o Evangelho de Marcos fala que Jesus foi mais incisivo, que ele obrigou os seus discípulos que subissem no barco. Então, havia um interesse de Jesus, que a travessia fosse realizada somente pelos discípulos, porque foi falado no início, o intuito era o treinamento, o intuito era testar a fé, o intuito era que eles adquirissem uma confiança sobrenatural no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles atravessariam para o outro lado, só eles, enquanto Jesus ia orar. Glórias a Deus. Muitas coisas estão além da nossa compreensão. Muitas coisas nós não compreendemos. Muitas coisas nós questionamos. Muitas coisas nós achamos que nós temos a razão. Irmãos, jovens, mas se é a palavra do Senhor, é o melhor para nossas vidas. Se é a palavra do Senhor, não há questionamentos. Por mais que a sua razão, por mais que a sua inteligência e sabedoria te leve a um caminho, mas se não é direcionado pelo nosso Deus, não está baseado nas Sagradas Escrituras, não é o melhor para você. O melhor para você é ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa travessia dos discípulos fazia parte de um treinamento para que eles adquirissem mais confiança, para que eles viessem a entender que Jesus não era só um profeta, mas ele era o Jesus, era o Deus encarnado, era a segunda pessoa da Trindade, que tem o controle de todas as coisas em tuas mãos e que até o vento e o mar lhe obedecem. Ao som da sua voz, todas as coisas, tempestades, trevas, se dissipam ao som da tua voz, porque ele tem o controle de todas as coisas. Então Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele tem todo o poder, e que há poder no nome de Jesus. Mesmo Jesus não estando presente, haveria a determinação pelo poder que é no nome de Jesus. Isso faz parte de nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, se deparamos em situação onde o Senhor quer que nós, a adversidade, o problema, nos leva para que, em determinado caminho, para que nós venhamos desenvolver uma maturidade espiritual. E isso era o que Jesus queria dos seus discípulos, adquirir uma confiança maior nele e saber que há poder no nome de Jesus. Quantos de nós, quantos de você tem essa convicção que há poder no nome de Jesus, que o Senhor pode todas as coisas? Quantos de nós temos essa convicção, irmão? Porque o que eu vejo, que nós vimos, né? E todos têm essa oportunidade de presenciar. É muitos relatos onde nós vimos jovens, pessoas relatando que tem insônia, tem medo de dormir à noite, tem medo de entrar no seu quarto à noite,
ouve voz, tem medo de escuro. Irmãos, nós somos discípulos do nosso Deus, nós somos servos do Senhor e temos aprendido que todo poder está em tuas mãos e há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é para defesa e para ataque. Você se protege no sangue de Jesus e ataca no nome de Jesus. Então nós precisamos, irmãos, Senhor Deus, cubra-me com teu sangue e repreenda as potestades, os principados, no nome de Jesus. Irmãos, é inadmissível, irmãos, nós ouvimos vozes, ter medo de escuridão, ter medo de andar sozinho. Quem nós temos crido, irmão? Quem está conosco? Quem está conosco que é maior que está no mundo, é maior que tudo que está no mundo, maior que diabo, maior que potestade, que principado, e tem todo o poder em tuas mãos. Temos que crer e repreender. Diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Medo, de escuridão, insônia, depressão, todas essas coisas têm me afetado a minha vida. Há poder no nome de Jesus. Decreta para a sua vida, irmãos. Decreta para a sua vida, jovem. E creia que você vai ser liberto em nome de Jesus, porque nós pregamos isso, porque nós cremos nisso, porque a Bíblia afirma isso. E a Bíblia é inerrante, ela é a palavra de Deus. E nós temos que crer que todo o poder está nas mãos de nosso Deus. Glórias a Deus. Para os discípulos, o cenário era desolador, enfrentava uma grande tempestade. Quando vem a tempestade, a adversidade, o que eu devo fazer? Desesperar, correr? O que eu vou fazer? Não, irmãos. Nós estamos aprendido aqui. Veio a adversidade, veio o problema, devemos permanecer firmes, constantes, abundantes em nossa fé, em nossa caminhada. Porque quem pode mudar? Quem pode mudar a sua vida, mudar o cenário, mudar a direção do seu trajeto? Somente é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos permanecer firmes em nossa fé, confiando que todas as coisas estão em tuas mãos. Olha que a palavra de Deus fala em Atos: ficai em Jerusalém, ficai, permanecei, perseverai, obedecendo, irmãos. O Senhor, como foi falado, o Senhor sabe a hora de vir, o Senhor sabe a hora de te abençoar. Você não vai naufragar, você não vai afundar, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no controle de sua vida. Nada vai se perder, tudo está em tuas mãos. Creia e permaneça e persevere em oração, firmes na casa do Senhor, que Ele vai dar sua vitória em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O 2 aí do 3, compreender ou obedecer. Compreender ou obedecer. O que nós devemos fazer, juventude? Responde aí. Pergunta para vocês, compreender ou obedecer. O que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Em nosso relacionamento com Deus, sempre deve prevalecer a obediência. Mas eu entendi, não. Obedecer em nosso relacionamento com Deus deve sempre prevalecer a obediência. O que você tem conhecimento, o que você tem domínio, o que você acha que, não, tem que ser dessa forma, não pode sobrepor o crivo da palavra de Deus, não pode sobrepor a palavra de Deus, não pode sobrepor a vontade de Deus. O que nós achamos, toda a nossa ciência e conhecimento, tudo isso que eu vier desenvolver secularmente, não pode sobrepor o crivo da palavra de Deus, não pode sobrepor a vontade de Deus. E não é porque você está, preste atenção, e não é porque você está fazendo a vontade de Deus, você está no caminho, você está na casa do Senhor, que você está isento de tribulação, está isento de tempestade, está isento de adversidade. João 16:33 fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja o caso de Jó. Jó era um homem prudente, desviava-se do mal, homem que exemplar, e mesmo assim foi afrontado, foi submetido a uma tão grande prova que talvez nós não conseguiríamos vencer, nós não conseguiríamos chegar ao final que ele chegou, mas ele passou por isso, irmãos. Então não é porque você está no caminho fazendo a vontade de Deus, você está isento de responsabilidade, de luta e de adversidade. Só que os discípulos, eles estavam o quê? Cumprindo a vontade do Senhor também. Eles tinham recebido a ordem para ir para o outro lado das margens e sofrer aquela adversidade, aquela tempestade. O mar parecia que ia naufragar o seu barco, mas ele estava sob uma ordem de Jesus. Então devemos entender, mesmo estando sobre a vontade do Senhor, passaremos por adversidade. Só que tem uma grande diferença. Você estando no centro da vontade de Deus, a adversidade e a tribulação vem o quê? Vem te aprimorar. Assim como o ouro é levado ao fogo para ser purificado, a adversidade naquele que faz a vontade do Senhor é para galardoar, é para glorificar o nome do Senhor, e é para que você possa receber o prêmio da sua luta, a sua vitória, a sua conquista, o seu triunfo. Então aquele que faz a vontade do Senhor passa por adversidade, passa pelo processo, mas todo o processo tem um fim, e no final desse processo você será galardoado. Agora, se você não está
na direção do Senhor, está cumprindo a tua vontade, o seu achismo, a aparente vitória pode ser derrota para você. A aparente vitória pode ser um naufrágio para você. A revista traz para a gente o caso de Saul. Saul achou que poderia agradar a Deus fazendo a sua vontade. Veja 1 Samuel 15, relata isso. Deus deu ordem a Saul: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos do peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Saul recebeu uma ordem para cumprir uma determinação do Senhor. O que era para ser feito? Era para obedecer, mas ele não obedeceu. O que ele fez? Ele desobedeceu. Ele desobedeceu com a justificativa ainda de agradar ao Senhor. Ele falou: não, vou poupar o melhor do gado, o melhor das ovelhas, porque eu vou ofertar ao Senhor isso aqui como sacrifício. Meus irmãos, o Senhor não quer o seu sacrifício pecaminoso, o Senhor quer obediência. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo está em tuas mãos e não há relativismo na palavra de Deus. Nós não negociamos com a verdade. Se a ordem é obedecer, obedeça. Se a ordem é fazer, faça. Se a ordem é ficar parado, então não adianta. Se você está orando ao Senhor, mas não ouviu a palavra do Senhor, não recebeu a ordem de prosseguir, continua orando, continua até você ouvir a voz do Senhor falando que você deve prosseguir, que você deve avançar. Mas se você não ouviu, continue orando até o Senhor dar a ordem para você avançar. Mas o que você deve fazer nesse trajeto todo é obedecer. Se é ficar, fica. Se é ir, vai. Se é caminhar, caminha. Mas tudo sobre a obediência da palavra de Deus. Glórias a Deus. Deus não quer o seu sacrifício sem obediência, pois obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. A desobediência de Saul foi considerada como rebelião contra Deus, e isso lhe custou muito caro. A desobediência de Saul fez com que ele perdesse o seu reinado e tivesse a presença do Espírito Santo retirada de sua vida, irmão. Olha o que a desobediência provocou na vida de um homem. Então, nós precisamos obedecer, irmão. Você viver sem o Espírito Santo, você é viver vazio, irmãos. Então, para que o Espírito Santo preencha o seu coração, é preciso obedecer, estar na obediência em todo momento a palavra de Deus. A desobediência é como rebelião contra Deus, irmãos. O pecado de Saul de desobediência foi como rebelião contra Deus. A palavra de Deus diz, 1 Samuel 15, 23, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Irmãos, quantos de nós estamos deixando de ser abençoados, deixando de galgar o que Deus quer para nossas vidas, por causa da desobediência? Não estou na presença dos meus pais, não estou na presença do pastor, ninguém está vendo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo formou, aos olhos daquele que nós devemos prestar contas, ao nosso Deus, irmãos. O Senhor não dorme, Ele não cochila, todo o poder está em tuas mãos, é 24 horas, irmãos. Ele atento, com olhar sobre a sua vida. Nós devemos, meus irmãos, não se preocupar em agradar ao pastor, em agradar, é claro que isso é preciso, mas nós devemos agradar a Deus, obedecer a Deus, que os seus olhos estão sobre toda a terra, irmãos, e Ele não cochila, Ele não dorme. Todo momento Ele está contemplando as suas atitudes, seja em casa, seja no colégio, seja na faculdade. Então nós precisamos obedecer para estar com as nossas mãos, com o nosso coração limpo, para que a presença do Senhor seja real em nossos corações e nós venhamos demonstrar essa obediência através do fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, longanimidade e tudo isso, irmãos, que nós precisamos estar com Ele em nossas vidas para agradar o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos aí para o tópico 3, número 3, fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele. Olha o que o 3 fala para a gente, irmãos, fé e confiança. Todo o nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança de nosso Deus. Se nós, irmãos, negligenciarmos a fé e a confiança, infelizmente, irmãos, nós vamos ver os milagres chegando do nosso lado, os milagres chegando em nossa frente, e nós vamos continuar nosso barco parado. Precisamos confiar no Senhor, irmãos. Confiar é descansar. Confiar é apresentar ao Senhor sua causa e esperar que Ele vai vir na hora certa, no momento certo. Confiar, irmãos, é caminhar enquanto você espera.
Enquanto você espera, você caminha. Enquanto você espera, você ora. Enquanto você espera, você jejua. Enquanto você espera, você glorifica o nome do Senhor. Enquanto você espera, você esteja nos cultos. Você esteja atento à ordem, à vontade do Senhor. Isso é esperar no Senhor, é descansar no Senhor. É preparar a terra, irmão. É adubar. Mesmo que não há previsão de chuvas. Mesmo que a terra está seca, árida, irmão, rachada. Mas é você adubar a terra. Não, Deus vai mandar a chuva. Deus vai mandar a chuva e vai frutificar e vai florescer, porque você está firmado numa palavra, irmãos. Ainda que essa pessoa que desanimou, ainda que essa pessoa que não tem mais esperança, mas você está firmado numa palavra, jovem, juventude, quem nos assiste nessa manhã, você está firmado na palavra de Deus. Ele te prometeu, ele vai chegar. Então deixa a terra preparada, deixa a terra adubada, para quando a chuva vir, venha frutificar e venha florescer a sua sementeira. Glórias a Deus. Mesmo que todos te tenham como louco, como foi Noé, nunca tinha chovido. Agora o Senhor manda ele construir uma grande arca e fala que o mundo vai acabar num grande dilúvio. Imagine que Noé recebeu naquela época. E assim somos nós. Mas nós estamos embasados numa palavra. Não é porque você viu o barco do seu vizinho naufragar, não é porque você viu uma pessoa desapontar, não é porque você viu a história dele não dando certo, que a sua não vai dar. Porque a sua história é diferente. A sua casa está edificada na rocha. A sua casa não está edificada na areia. A sua casa está edificada sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Ele é fiel para cumprir. A sua casa não vai cair. O vendaval, a adversidade, a tempestade não vai derrubar a sua casa. Porque está alicerçado na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Então, juventude, continue se preparando. A colheita está próxima. Continue adubando a terra, preparando a terra, vigiando em todo o tempo, que a colheita está próxima. Glórias a Deus. Nós devemos crer, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé para buscar ao Senhor, que Ele vai nos galardoar. Essa é a palavra de Deus. Precisamos crer nisso. Preste atenção, jovens. Já comentei com algumas pessoas isso, mas mais uma vez, essa revista está trazendo para a gente os milagres de Jesus. Mais uma vez, estou falando sobre os milagres de Jesus. E nesse trimestre, nós estamos sendo confrontados a ousar mais, a crer mais, a confiar mais, a buscar mais de Deus o sobrenatural. Nós viemos do ano passado aí, numa batida forte, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, evangelizando, indo nas feiras. O Senhor tem feito milagres, sobrenatural, tem salvado, tem libertado, tem curado. Pessoas têm sido recebido dons em nosso meio. Agora Ele nos presenteia com essa revista, uma revista onde está falando dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Está falando que Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo está em tuas mãos. É Ele que depende dEle. O querer dele em abençoar não depende de mais ninguém, é Ele que quer abençoar, Ele quer te abençoar. E nós começamos esse trimestre falando sobre os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa revista, e o Senhor está convidando, juventude, quem nos assiste, venha ousar mais, venha depositar sua confiança em mim, porque eu quero fazer o sobrenatural na vida de vocês, eu quero que vocês vivam o sobrenatural. Essa revista é um presente para nós. Vamos declarar esse ano, jovens, vamos declarar quem nos ouve nesse momento, não seremos mais os mesmos, pois o nosso Deus faz milagres. Declara nessa manhã, você que não está nos ouvindo nessa manhã, você que nos acompanha nesse canal, fala para você mesmo, eu não quero ser mais o mesmo, eu sirvo um Deus de milagre, um Deus que faz e tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Ele está sentado sobre o trono não está vazio, ainda que o mundo pareça estar perdido, a economia, a política, a sua vida econômica, sentimental, ainda que você ache que esteja uma bagunça, está tudo fora do lugar, nada está fora do lugar. O Senhor está te aprimorando, o Senhor está te moldando, o Senhor está te preparando. Ele está no centro, Ele está no controle, nada foge ao teu controle. Vai chegar a tua bênção, vai chegar a tua resposta, vai chegar o resultado daquilo que você tem esperado, tem colocado diante do Senhor. Então declara para você nessa manhã, esse ano será diferente, será um ano de milagre. O Senhor vai operar na minha vida, na
minha família, o Senhor vai fazer o sobrenatural, porque o nosso Deus é Deus de milagres, e Ele quer abençoar o teu povo, Ele quer te abençoar, juventude. Então declare e confia que o Senhor pode todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus. O ano está começando, dá para você projetar toda a sua vida e apresentar ao Senhor, especificar ao Senhor o detalhe que você quer, como você quer o seu milagre, como você quer a sua recompensa da sua luta, da sua busca. Apresenta ao Senhor, confia ao Senhor, e Ele é fiel para cumprir com a tua palavra na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Agora, irmãos, não veremos o milagre em nossas vidas se não tivermos fé, se deixarmos a incredulidade, a dúvida, o desânimo entrar em nossos corações. Não podemos deixar, irmãos. Vivemos cercados por problemas, por dificuldade, o mundo jaz no maligno, mas a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Então nós precisamos crer no Senhor, buscar do Senhor a recompensa, buscar no Senhor a esperança, irmãos. Não desanimar. Começou a desanimar, está sem força para orar, convida um outro jovem, liga para um jovem, liga para os seus líderes, busca em oração, força para não desanimar, para não se perder no caminho, mas continuar olhando para o autor e consumador de nossa fé, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. E como eu vou conseguir essa fé, irmão? Como eu vou conseguir essa fé? Eu sou incrédulo, como eu vou conseguir essa fé? Aqui está, irmão, apresentando a Deus onde você precisa e deseja do milagre. Você vai conseguir essa fé orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então comece a orar na sua quantidade, no tempo que você tem, e vai crescendo isso a cada dia. Tenha uma disciplina de oração. Nós precisamos orar. Não adianta ser robusto, não adianta ser forte, não adianta ter dinheiro, não adianta ser sábio. Se você não orar, você não vai prevalecer. Se você não orar, você não vai estar de pé, porque a revista traz para a gente que o Senhor deixou os seus discípulos passarem por determinada adversidade, mas ele estava orando. Então é o exemplo para nós. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor em todo o tempo. Orar sem cessar. Essa é a resposta da tua oração, jovem. Essa é a resposta do teu milagre. Orar em todo o tempo. Glórias a Deus. Mais uma vez, a revista traz para a gente aí um homem de fé, o exemplo de Abraão. Abraão, mais uma vez, ele traz para a gente, né? O Senhor chega para ele e fala para ele, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não pensou duas vezes, pegou toda a sua mudança e partiu. Depois, mais à frente, ele tem um filho da sua velhice, ele o ama muito, e o Senhor pede o seu filho. E o Senhor pede o seu filho. Aquele filho o Senhor prometeu também que toda descendência sairia da casa de Abraão, do teu filho. Mas ele também, mais uma vez, ele pega o teu filho e apresenta ao Senhor. Irmãos, isso é exemplo de fé. Esses homens tiveram fé e tiveram os seus nomes escritos no livro da Bíblia, nos heróis da fé, porque eles confiaram no Senhor, não temeram. E nós precisamos crer. A vida cristã é feita de renúncias. Abraão, ele renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Senhor. A vontade dele não era sacrificar Isaac, mas foi a vontade do Senhor, foi o pedido do Senhor. Ele foi. Quantos de nós temos renunciado às nossas vontades? Quantos de nós temos renunciado às nossas paixões para ouvir e dar crédito à palavra do Senhor? A palavra de Deus fala em Lucas 9:23. Quem quer vir após mim, o Senhor na frente direcionando, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos seguir ao Senhor, irmãos. Precisamos seguir a Cristo. Dar crédito à tua palavra. Não há tempo mais para vivermos uma vida dupla, irmãos. Precisamos ser crentes. Aonde quer que nós estivermos, precisamos ser crentes. Cultuar ao Senhor e professar o teu santo nome, propagar o teu reino, aonde quer que nós estivermos. Jesus está voltando, irmãos. Precisamos ser crentes, porque Jesus está voltando. E se você não estiver preparado, você vai ficar nessa terra. E nós somos coroa da criação. O céu é o nosso alvo. A ordem é: prepara-te, ó igreja, para encontrar com seu Deus. O céu é a coroa de todas as nossas lutas. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então essa é a palavra de Deus nessa manhã. As adversidades, as lutas vêm, mas a nossa coroa maior, o que nós temos lutado, o que nós temos almejado, é claro que nós lutamos pelas nossas conquistas seculares, pela nossa conquista material, mas a nossa coroa maior é o céu. Então devemos permanecer obedientes, e o Senhor fará o milagre em nossas vidas, e nós herdaremos o céu. Temos que estar convictos também, irmão, que o relógio de Israel já marca a quarta vigília da noite, e o Senhor está vindo sobre as águas, irmãos. O Senhor vem sobre as águas abençoar o teu povo, abençoar a tua vida.
E quando ele chegar no seu barco, irmãos, vai cessar toda a tempestade. Quando ele chegar no teu barco, vai cessar todas as tormentas, todas as adversidades. Aonde havia choro, não vai haver mais choro. Aonde havia dor, mortes, não vai haver mais dor, nem mortes. Porque quando o Senhor chega, Ele traz a paz, Ele traz o refrigério, Ele traz o sossego, Ele traz a resposta de suas petições, do teu choro, de tuas lamentações, de tudo aquilo que você tem passado. O Senhor vai trazer no teu barco, Ele vai trazer a resposta das tuas petições, a resposta da tua oração. Então se acalme, não se desespere, pois a quarta vigília, já estamos na quarta vigília, e o Senhor vem caminhando sobre as águas, te chamando pelo nome, dizendo, não temas, eu cheguei e vou te abençoar, e vou te galardoar. Então persevere, meus irmãos, continue mais um pouquinho, e o Senhor vai te galardoar, pois Ele é o grande eu sou, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas, e nele nós podemos confiar, porque há poder no teu santo nome. Glórias a Deus. Concluindo a nossa lição, antes de concluir, glória a Deus, estão terminando a lição, no tempo. Quero convidar você também a adorar o Senhor, a viver o milagre do Senhor também. Faça a prova com Deus, faça um teste com Deus, oferta ao Senhor de todo o seu coração, faça um voto com Deus, nosso pastor tem nos orientado a fazer voto com Deus. Faça um voto com Deus, jovem, faça um voto com Deus, você que nos assiste, para que Deus possa te abençoar. Ele quer te abençoar, você obedece, você faz a vontade dele e ele vai te galardoar. Então, nessa oportunidade, no monitor deve estar aparecendo aí as nossas contas, as contas da igreja. Oferta ao Senhor, faça um voto com o Senhor e ele vai te abençoar, ele vai suprir todas as suas necessidades e dificuldades. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Vamos concluir a nossa lição. A conclusão diz para a gente aí. Precisamos ter fé. Precisamos continuar, permanecer firmes, porque as mesmas tempestades que expõem os nossos medos, que expõem as nossas fraquezas, faz nos aproximar de Jesus Cristo. A mesma dificuldade que te leva muitas vezes a chorar, muitas vezes a temer, achar que você vai sucumbir, é a mesma adversidade que te faz se aproximar de Jesus Cristo, faz você conhecer mais de Jesus, faz você desejar mais, estar desejoso de morar, de estar no céu, nas mansões celestiais. Então precisamos entender e confiar que com Ele nós chegaremos do outro lado, com Ele nós chegaremos em nosso porto seguro, com Ele nós reinaremos, com Ele nós obteremos o prêmio de nossa conquista, a coroa da nossa vitória, a coroa que nós temos lutado e corrido atrás, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela nas mansões celestiais. Nós vamos conseguir, quem está à nossa frente é o nosso grande general que não perde batalha. Juventude, não desanime, permaneça, persevere, pois o nosso Deus é um Deus de milagres. Que Deus possa abençoá-los, Deus possa continuar abençoando-os, fortalecendo e vocês sejam desejosos de crescer na graça e no conhecimento. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa realmente, a cada manhã, fazer que seus corações venham se encher da vontade em ler, estudar, crescer na graça e no conhecimento. Que Deus possa abençoar vocês. Vou estar orando nessa oportunidade para estar encerrando, mas saibam, nós amamos vocês, vamos continuar intercedendo para nós possamos morar juntos nas mansões celestiais. Deus possa abençoar vocês nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer pelo privilégio, Pai, dessa lição. Te agradecer porque nós não sabemos, Pai. Nós somos fracos, somos limitados, mas toda a sabedoria, todo o poder vem do Senhor. Então nessa manhã, Pai, que tudo que foi falado aqui, que tudo foi ensinado nessa manhã, Pai, possa ficar em nossos corações e possa morar em nossos corações, possa frutificar e florescer. Toma a nossa juventude, aquelas pessoas que nos assistem no canal nessa manhã, Pai, que eles venham vivenciar o milagre em Tua vida, Pai, que eles venham viver o milagre em Tuas vidas. Senhor Deus, toma cada um deles em Tuas mãos, Pai, que nenhuma palavra falada venha se perder, mas venha repreender toda a ação do diabo, toda potestades e principados, todo o inferno seja repreendido em nome de Jesus e que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que essa palavra venha frutificar, venha florescer e venha salvar vidas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, Pai, e aonde quer que essas palavras chegarem, Pai, o Teu nome seja glorificado. Eu Te agradeço por essa oportunidade, mais essa oportunidade, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Um bom dia, Deus abençoe vocês e até a próxima. Glórias a Deus.